A volta de M. Capítulo 8. A caverna. Depois que saímos do elevador, caminhamos por outro corredor. Abriu-se uma porta e apareceu a imensa nave do capitão. Havia várias filas de janelas. Pude ver algumas figuras humanas detrás dos vidros e a nave apoiada sobre 3 enormes bases. A entrada estava debaixo do corpo do disco voador. Caminhamos debaixo do tremendo aparelho. Vinca e eu olhávamos impressionados para o alto. Chegamos numa escada. O capitão pôs o pé e ela movimentou-se. Assim que todos subiram, a velocidade aumentou, mas antes de chegar ao interior do OVNI, foi freado suavemente. Em sua nave, o capitão nos informou: daqui se orientam os trabalhos de proteção geológica. Outras naves com outros capitães têm missões diferentes. Entramos no salão onde havia pessoas de diversos tipos. Sorriam-nos, mas ninguém disse nada. Chamou a minha atenção o fato de que falassem tão pouco. M captou isso. Quando estávamos no elevador, disse: o intelecto é como um papagaio tagarela que desconhece um instante de silêncio. Sempre está nos impulsionando a falar, apesar de que raras vezes dizemos algo que vale a pena. Estas pessoas percebem melhor a realidade e utilizam outras funções superiores da mente. Além disso, nós já desenvolvemos a telepatia. Porém, você não é como eles, disse eu. A que você se refere? Você fala e ri muito, do mesmo jeito que nós. Eles são mais serenos. Em vez de sentir-se diminuído com minha observação, riu mais que nunca, provocando um sorriso no capitão. Depois nos disse: em primeiro lugar, devo me colocar à sua altura. Qual de vocês dois conversa telepaticamente? Em segundo lugar, já lhes disse que o meu nível evolutivo é muito parecido ao de vocês. Em terceiro lugar, sou proveniente de um mundo onde as almas gostam de brincar. Somos uma espécie de duendezinhos travessos, embora jamais pratiquemos o mal. Então por que é você quem nos ensina? Por que não é alguém mais evoluído? Perguntou Vinca, com um tom decepcionado. M estava rindo de novo. O capitão olhava alguns manuais e não prestava muita atenção em nós, apesar de que me pareceu perceber um leve sorriso em seus lábios. Alguém como o irmão mais velho do comandante, por exemplo? M se divertia com Vinca, mas ela, com um brilho no olhar, disse: por que não? Desta vez, o capitão deixou de lado seus painéis e observou a menina com um sorriso franco, bastante surpreendido. M deu outra de suas risadas. Quando conseguiu falar, disse: para merecer a instrução de alguém assim, é necessário ter o nível interior do capitão. Compreendo, disse Vinca. Então, por que alguém tão maravilhoso como o comandante não poderia ser o nosso guia? M adorava o diálogo. Com um sorriso nos lábios, perguntou: vocês se sentiriam à vontade na sua presença? Sentiriam a confiança necessária para manifestar suas inquietudes como fazem comigo? Vinca assumiu um ar de eficiência. Compreendi muito bem o que ele disse. Ao seu lado me senti como em outro mundo. O que ele disse? O olhar de M era malicioso. Bem, que devemos ser bons para ir para o céu. Rindo me perguntou: foi isso que ele disse? Sim. Falou também que o fim do mundo está próximo. Se formos bons, ele vai nos salvar. O capitão deixou definitivamente de lado seus papéis e com ternura acariciou as nossas cabeças, enquanto M nos explicava. Estão vendo? É isso que acontece. Captaram a milésima parte de suas palavras. Por isso, quando a energia é muito alta, necessita-se de transformadores.
Se uma televisão for ligada diretamente na linha de alta tensão, queima-se. Não está adaptada a receber essa energia. Precisa de um transformador que diminua a eletricidade até um nível que o receptor possa suportar. O nível do comandante é muito elevado para vocês. Ele fala, mas vocês não o compreendem bem. Eu, em troca, posso explicar-lhes as mesmas coisas de uma maneira mais simples. Vocês agora devem escrever outro livro que fale sobre estas experiências que estão vivendo. Não vão se recordar muito bem do que o comandante lhes disse. Todavia, estaremos por perto, comunicando-nos com vocês de forma telepática, para ativar-lhes a memória. Esta é a sala de comandos, disse o capitão, quando se abriram as portas do elevador. Entramos num imenso recinto no qual trabalhavam muitas pessoas de diferentes mundos, a julgar por suas aparências. O lugar estava cheio de telas, aparelhos, instrumentos com painéis e luzes. Algumas pessoas nos olharam, mas não lhes parecemos estranhos. Deviam estar acostumados a receber visitas de todo tipo de mundos, civilizados ou não. Por uma ordem do capitão, a nave vibrou. Elevou-se alguns metros, transladou-se suavemente para o lado. Depois, desceu por uma abertura no chão, afundando nas águas. Afastamo-nos alguns quilômetros da nave-mãe. Mais adiante, vi algo espantoso no fundo do mar, uma boca negra. Era do tamanho de uma montanha. Pouco depois, estávamos penetrando nela. Avançamos por entre sinistras saliências de pedra negra, descendo cada vez mais para as entranhas da terra. Mais embaixo, a imensa greta transformou-se num túnel perfeitamente redondo, cujas paredes pareciam estar polidas. Era tão largo que a nave passava folgada. Parecia-me uma obra de engenharia. É isso mesmo, Pedrinho. Este túnel foi feito por nossos engenheiros. Neste caminho existe um perigoso choque de placas continentais. Placas o quê? Perguntou Vinca. Continentais. Os continentes estão apoiados sobre verdadeiras balsas de pedra. Estas são as placas continentais. Movem-se muito lentamente, às vezes em direções opostas. Chocam-se umas contra as outras, como aqui. Dentro de pouco tempo, a força acumulada será tal que uma das placas se romperá em algum ponto, quebrando a pedra. Isso vai produzir uma vibração, provocando um terremoto na superfície, mas vamos diminuir os efeitos. Pareceu-me aterrador estar no epicentro, mais que isso, no coração de um terremoto, nas entranhas da terra, rodeado de pedras por vários quilômetros. M não pôde evitar de sorrir diante dos meus temores. Esta nave suporta coisas que você nem imagina. Depois de avançar por muito tempo, este túnel alargou-se. Um espetáculo fabuloso e inesperado apareceu diante dos meus olhos. Encontrava-nos numa abóbada, gruta ou caverna de proporções gigantescas, incalculáveis. Umas 50 naves espaciais muito iluminadas estavam ali, suspensas nas águas da monumental caverna submarina. No ponto de choque das placas continentais, vamos irradiar na pedra uma energia que a transformará em pó. Isto liberará a tensão de forma suave. Produzirá um movimento sísmico na superfície, mas não será de grande proporção, explicou o capitão. Passamos por entre as naves, todas menores que a nossa, até que nos situamos no lugar especial da caverna submarina e subterrânea. Depois da indicação de um operário com cabeça de ovo, abre parênteses, não é falta de respeito, mas aquele homem tinha a pele muito branca e a cabeça ovalada, pontiaguda na parte superior, e carecia absolutamente de cabelo, fecha parênteses. O capitão fez um gesto que deve ter sido uma ordem.
Neste instante, lançaram para cima uns raios luminosos de cor verde. Cada uma das naves lançava o mesmo raio. Quando isso aconteceu, sentimos uma forte vibração no chão. Olhem por essas telas, indicou M, apontando para um painel com uma grande quantidade delas. Podíamos ver aldeias, cidades, lugares despovoados, inclusive o interior de algumas casas. Seus moradores estavam dormindo. Nessas casas habitam pessoas que participam do plano. Devemos protegê-las. Elas sabem que participam do plano? Se soubessem, estariam fora de suas casas. Teriam sido advertidas por nós, mas ainda não sabem que participam disso ou que farão no futuro. Já se aproxima o momento, observem sem medo. Os raios verdes transformaram-se em amarelos, depois num branco deslumbrante. Nesse instante, ouvimos um estrondo como produzido pelo choque de milhões de pedras subterrâneas. Pelas telas, pude ver os efeitos do tremor. Os postes balançavam, algumas pessoas saíam para as ruas, as árvores dobravam seus galhos. Ao mesmo tempo, uma montanha de pequeninas pedras começou a cair sobre as nossas aves. Vinca, cheia de temor, agarrou-se a mim. Eu também estava muito assustado, mas M nos tranquilizou. Não se preocupem, nada nos acontecerá. Vejam, já passou o tremor. O movimento e o ruído haviam cessado, mas, através das janelas, não se podia ver nada. Estávamos sepultados pelo pó das pedras. Como vamos sair daqui? Perguntou Vinca, ainda assustada. O capitão perto de nós escutou a menina de Kia. Avançaremos através do pó. Aproximou-se dela e colocou a mão sobre o seu cabelo cor-de-rosa. Não tenha medo, jamais tenha medo. Nós estamos aqui para proteger as pessoas boas como vocês. Quero felicitá-los. Ambos estão cumprindo muito bem suas missões de difundir informação ao nível das massas. Agora devem continuar essa tarefa escrevendo tudo o que estão vendo. Mais adiante, lhes daremos novas tarefas. O trabalho está orientado no sentido de conscientizar os indivíduos a respeito da lei universal do amor, da nossa existência e do nosso apoio. Tenham fé, confiança e força, porque a cada dia serão mais numerosos os nossos amigos em seus mundos. As portas do conhecimento salvador foram abertas, para que muitos possam receber informações que lhes permitirão suportar os duros momentos que se aproximam e também contribuir para semear os eternos valores do amor. Trabalhem sem medo. Nós os estamos guiando, protegendo e apoiando em todos os momentos. Quando o capitão terminou de falar, já havíamos saído da caverna e do túnel. Avançávamos pela greta até o fundo do mar, já que nos encontrávamos mais embaixo do que o fundo. Segundo as indicações nos controles, disse M, ainda há muita energia acumulada. Amanhã vai ser necessário repetir a operação. Em algumas ocasiões, é preciso trabalhar durante meses, provocando pequenos tremores para liberar pouco a pouco a energia que se liberada em um só terremoto natural produzirá uma catástrofe espantosa. Muitas vezes, não podemos evitar um terremoto de grande proporção. Primeiro, desencadeamos vários pequenos tremores. Depois, calculamos tudo para que o movimento inevitável aconteça nos dias de descanso, quando não existem grandes concentrações de pessoas no centro das cidades às quais nos interessa proteger. Apareceu a nave gigante. Entramos nela. Despedimos-nos afetuosamente do capitão. Depois, M nos guiou para seu veículo espacial. Abandonamos a imensa nave-mãe. Emergiremos diante de um barco e seremos vistos. É necessário que alguém nos veja ali, informou M.